Jesus. Que possamos nessa noite aprender bastante para a gente poder utilizar todo esse conhecimento em forma de, diríamos assim, um aprendizado para quando a vida fizer necessário a gente saber esse tipo de coisa. Bora lá. Hoje o principal foco dessa palestra é tentar nos ensinar a aprender a se defender psiquicamente dos ataques que as pessoas fazem a nós durante a vida, principalmente ataques verbais, no caso, críticas, falas, conversas, sei lá, histórias que inventarem sobre você, críticas de um familiar, ou então ataques espirituais também. No caso, um obsessor te induzindo a um erro, um espírito te induzindo a querer fazer coisa errada e por aí vai. E para a gente entender primeiro como isso acontece, a gente tem que entender como é que começou o processo de comunicação entre as pessoas e por que a comunicação ela tem tanta influência na nossa realidade, na nossa sociedade. Como a gente sabe, em algum momento lá atrás, nós éramos lá neandertais que não tínhamos nenhum tipo de comunicação e que aos poucos começou a existir meios de se comunicar porque era necessário para a nossa vida se desenvolver. Então, às vezes, os hominídeos, quando eles iam caçar, eles tinham alguns sons específicos para, sei lá, se agrupar, correr, fugir, um uga-buga, sei lá o que é que eles faziam para poder conseguir alertar de um perigo ou algo do tipo. Com o passar do tempo, eles foram percebendo que essa comunicação precisava ser um pouco mais, digamos assim, complexa e com mais significado para que esse convívio em sociedade fosse mais útil. Então, basicamente, a nossa sociedade ela começou quando os hominídeos começaram a se agrupar. Segundo a filósofa Viviane Mosé, os Homo sapiens começaram a existir a partir do momento que os hominídeos começaram a enterrar os seus parentes. Então tinha lá um grupo de Homo sapiens, um deles morria e eles tinham sentimento, eles tinham uma ligação, eles tinham uma conexão com essa pessoa e por isso eles passaram a enterrar ou ter cuidados com esse corpo. Coisa que antes os hominídeos não tinham nenhuma relação tão grande de sentimento um com o outro, a ponto de se importar quando um ou outro morria. No máximo, olhava, achava estranha e diferente a situação e continuava. Então, o laço verbal, o laço de comunicação e de interação foi uma das principais coisas que fez a gente se desenvolver como sociedade. E quando um grupo de pessoas se junta, o que acontece? Pessoas têm características e percepções da vida de forma diferente, certo? Tem gente que acha incrível uma coisa e tem gente que acha horrível. Tem gente que acha uma roupa bonita e tem gente que acha aquela mesma roupa a coisa mais feia do mundo. E no processo de agrupamento, essas formas de se comunicar, de se interagir, de se opinar, geraram atritos, porque pessoas tinham percepções diferentes de um mesmo tipo de comportamento. Numa sociedade, determinado tipo de roupa com determinado tipo de tamanho é aceito e é normal. Em outra sociedade, essa roupa ela é um absurdo, ela é horrível e você poderia até ser morto por causa disso, por causa desse tamanho de roupa. Nisso, durante essa interação entre os humanos, a gente começou a ter um fator de se importar demais com a opinião alheia. Porque, como a gente vivia em sociedade, se no meu grupo social alguém me dissesse que aquilo que eu fazia era um hábito errado, eu tinha toda a pressão social do meu grupo contra mim. Todos ali entenderiam, nossa, como essa atitude é errada, e hoje em dia a gente vê isso através dos linchamentos virtuais e por aí vai. Então, voltando. Em algum momento lá atrás, os neandertais começaram a se comunicar e começaram a criar meios de definir significados para suas interações. Vamos tentar fazer uma análise. Vamos dizer que existe uma figura aleatória. E essa figura ela passou a ter um significado, então ela se tornou um sinal. Esse sinal passou a ter um significado ainda mais elaborado, então ela se tornou um símbolo. Por exemplo, a cruz no cristianismo hoje em dia é um símbolo, porque ela não é só duas madeiras grudadas numa posição diferente. Ela tem todo um simbolismo por trás de Jesus, da história dele, de como ele foi parar nessa cruz e de como o fato dele ter ido parar nessa cruz gera uma grande comoção emocional pra gente.
E um conjunto de símbolos ou sinais pode se tornar uma palavra. Bora lá. Por exemplo, tem aqui a palavra ataque. A gente sabe o que é o símbolo A gente sabe o que é o símbolo T, a gente sabe o que é o símbolo de cada uma dessas letras, e a gente sabe que quando elas se juntam, elas se tornam o símbolo da palavra ataque. E ataque na nossa mente tem um significado. Lá, muito tempo atrás, tinha um filósofo chamado Wittgenstein que ele dizia o seguinte, que a palavra é aquilo que delimita o lugar no espaço. O que significa? A palavra ataque é aquilo que delimita o lugar do que é um ataque no espaço. Porque quando eu falo ataque, vocês pensam no ato de atacar. Talvez vocês pensam em, sei lá, um homem pulando em direção ao outro para atacar, ou então um animal pulando em direção à sua presa para atacar, correto? Nisso, quando iniciou esse paradigma verbal de palavras terem sentido e de palavras terem significado para nós começamos a dar muito mais valor para uma palavra do que ela realmente tem. Nisso surgiu o conceito de comunidade verbal. O que é uma comunidade verbal? São as palavras e as definições que as pessoas de um contexto têm sobre algo. Vamos dizer que você vive num meio evangélico. E nesse meio evangélico, beber é uma atitude totalmente abominável. Todo esse contexto evangélico terá uma comunidade verbal cheia de argumentos do quanto beber é errado e do quanto você não deve beber de jeito nenhum. Então vamos dizer que o filho de um desses membros dessa comunidade evangélica começa a beber. Toda a comunidade verbal de pessoas desse grupo evangélico criticará intensamente essa pessoa por ela estar bebendo. E como ela vive, esse ser, esse jovem, sei lá, vive nesse grupo, e para ele, esse grupo é importante para ele, porque na antiguidade esse grupo servia como proteção, eram outros caçadores para proteger ele da presa. Hoje em dia seria, por exemplo, um grupo de pessoas que se dá bem com a família dele. Ele se sente coagido, com temor e com receio pelo fato da comunidade verbal chamada igreja que ele frequenta criticar ele. A mesma coisa seria aqui no Centro Espírita, aqui nessa reunião. A gente ensina aqui e debate várias coisas. Provavelmente, se a gente tivesse uma reunião presencial e todos nós frequentássemos com uma certa assiduidade, se alguém aqui dessa comunidade verbal fizesse coisas que vão contra o preceito do Espiritismo, essa pessoa provavelmente seria criticada e ela se sentiria, diríamos assim, coagida por essa situação, fazendo com que ela se sentisse mal por ter uma determinada atitude, correto? Eu acho que estou rápido, mas ainda está dando para entender. Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender que a gente se importa demais com a opinião alheia porque aquela opinião dessa pessoa não reflete só ela, mas sim a percepção da comunidade verbal inteira que essa pessoa está associada. Vamos dizer a comunidade verbal família. Vamos dizer que minha família ela é muito católica e eu estou tendo atitudes contra o catolicismo. A comunidade verbal chamada família vai me criticar. E como eu cresci nessa família, como eu me importo com o que essa família diz, pensa e tudo mais, é bem provável que as críticas dessa comunidade verbal chamada família me façam me sentir mal. Por quê? Porque eu me importo com o que essa tal família diz. Porque eu me importo com o que a minha comunidade verbal dirá. Esse conceito de comunidade verbal, ele também pode ser utilizado num sentido positivo. Vamos dizer que você tem um grupo de amigos que todos os dias vai para academia. Todo dia. E vocês só conversam sobre academia, só conversam sobre como é maravilhoso treinar e tudo mais. Se um dia você falta à academia, o que é que acontece? Esses seus amigos vão dizer, ei, tá fraco hoje, hein? Nem teve coragem de ir pra academia, e aí vai ficar fraco, viu? E nessa coação que essa comunidade verbal faz, você no dia seguinte é o primeiro a chegar na academia, treina até mais forte para mostrar a todo mundo que você fez e que você estava lá. Vamos dizer que você tem um grupo social onde todo final de semana vocês bebem. E num final de semana você decide não ir beber. Todo esse grupo vai ficar, fulano não veio desse final de semana, perdeu uma festança, teve isso, teve aquilo, você deixou de ver tal coisa, foi hilário, você perdeu. Na semana seguinte ele vai louco correndo para não faltar de jeito nenhum
a tal festa. Então, por nós termos crescido, desenvolvido como raça, como espécie, num contexto onde existia uma comunidade verbal e onde a opinião das pessoas tinha uma grande influência em nós passamos a ter um grande receio em relação a críticas verbalizadas. Porque o verbo, a palavra com um significado, ela nos taxa e nos gera medo. Vamos dizer que tem um grupo de homens e você chega na cara de um deles e diz: Você é um covarde. Talvez ele nem seja covarde, mas o peso da palavra covarde, o significado da palavra covarde, a ideia de ter alguém atacando este homem, dizendo: Olha, você é covarde, ataca tanto o ego dele, o interior dele, que ele se sente na necessidade de se defender de alguma forma deste tal ataque verbal. Então, é o ego que faz a gente ter essa estrutura de defesa. Porque o grupo que a gente tá tem uma determinada opinião e essa opinião nos afeta. Vamos dizer que você tem a sua família. E, sei lá, você é muito esforçada, você trabalha todos os dias, mas sua família diz que você é uma desempregada, que você não faz nada, que você não quer nada com a vida. Você sabe que você não é aquilo. Mas como a sua comunidade verbal chamada família critica você dizendo que você é tal coisa, você às vezes até duvida se você realmente não é isso. Então, nós, lá atrás, começamos a nos comunicar como grupo. Esse grupo começou a ter uma grande influência. Porque com o grupo nós somos mais fortes e sem o grupo nós nos sentimos fracos e oprimidos. Então, se você tem um grupo de pessoas com determinada atitude, é bem provável que você tenda a continuar alimentando essa atitude pelo instinto de grupo. Então, é através desse paradigma chamado palavra e dos significados dela que nós podemos lutar contra essa pressão social. Bora lá, vamos dizer que, por exemplo, tem um grupo de homens e um desses, entre aspas, foi corno, como diz a linguagem popular. Por que ele se sente tão ferido com o ato de alguém ter dito que ele é um corno? Bora lá. A palavra corno é um símbolo. E a palavra corno como símbolo tem todo um peso social de você sentir o seu ego ferido por ter sido isto. Mas será que a palavra corno realmente tem algum tipo de efetividade? Será que isso muda alguma coisa? Qual o peso de verdade nisso? Será que esse homem vai deixar de ser mais ou menos homem só porque alguém disse esta palavra e associou esta palavra a ele? Tá, mas a palavra corno tem todo um significado porque ele foi traído, foi enganado. Tá, mas errado não é quem fez essa traição, quem enganou? Então por que o peso social cai sobre ele? Por causa do ego dele. Porque ele se sente ferido. Ele se sente machucado quando ele ouve essa palavra. E isso faz ele se sentir mal. Porque na comunidade verbal que a gente vive, o tal corno é o que sofre abusos psicológicos, é o que é zoado, é o que fazem piadinha, é o que dizem que tem chifre, que tem não sei o que não sei o quê. Então, o fato dele se importar com o significado da palavra corno é o que faz ele sentir tanta dor. Porque quando ele é confrontado com a ideia de que ele é um corno, ele começa a achar que aquilo é uma grande ofensa à sua essência, ao seu ego. Porque naquela comunidade verbal, ser definido desta forma é algo que o machuca profundamente. Então, a gente precisa entender isso, que nós temos a nossa individualidade como ser, e que existe também a comunidade verbal que está ali associada àquele contexto. Peraí. E nesse processo, a gente acaba se dando muito a importância e a relevância de palavras. Palavras que talvez, se a gente parar para refletir muito, não tem significado nenhum. Talvez o emocional desse homem fique abalado por meses.
Talvez ele nunca mais confie em ter um relacionamento tão cedo por causa dessa palavra que adentrou a mente dele. Mas ele que dá poder a essa palavra ao se sentir machucado e agredido por essa palavra existir ali e estar naquele contexto associado a ele. Vocês estão conseguindo entender? Ele pegou essa palavra e definiu, eu sou isso. E ele se machucou por aceitar isso. Então a comunidade verbal foi lá e enfiou na cabeça dele que ele deveria ter vergonha por isso, e ele começou a sentir vergonha por isso. Então todo o processo de defesa psíquica está muito mais associado a como você vai absorver o que falam de você do que se você realmente é isso. Que nem eu dei o exemplo do homem lá, covarde. Bora lá, vamos dizer que foram lá e te chamaram agora de covarde. O que é que você vai fazer para fazer a sua defesa psíquica a esta palavra, covarde? Já que a sua comunidade verbal acha a palavra covarde uma palavra errada. Primeiro você vai parar e pensar: o que é um covarde? É uma pessoa que não tem coragem. É uma pessoa que foge às responsabilidades. É tal coisa. Pronto. Você já entendeu o que é covarde. Agora você vai parar para pensar. Eu sou realmente covarde? Olha, por causa disso, disso e disso eu sou. Olha, por causa disso, disso e disso eu não sou. Pronto. Se eu não sou, eu vou organizar minha cabeça para me fortalecer e me provar que eu não sou aquilo que estão dizendo de mim. Se eu sou, eu vou provar para minha cabeça que eu realmente sou e eu vou me corrigir para deixar de ter essa determinada característica que me faz mal. Então, de novo, é o peso que a pessoa coloca referindo a você que você é covarde, mas ainda mais o fato de você se aceitar e se colocar como covarde é o que faz o ataque psíquico ocorrer e funcionar. Porque você se identifica com o que a palavra da pessoa significa, você começa a duvidar de você e você deixa isso adentrar a sua mente. Então, toda vez que alguém te criticar, primeiro de tudo, se questione. O que essa pessoa está falando é verdade? É. Tá bom, então eu vou mudar e eu vou deixar de ser isso daí. Não é. Então pronto, eu vou fortalecer minha mente e eu vou deixar bem claro para mim que eu não sou isso e que não tem porquê eu deixar isso me afetar. Tá, Francisco, mas não é tão fácil assim. Realmente não é. Por quê? Porque tem o contexto emocional. O nosso ego, que define o que é o eu, tem um nível de tolerância a críticas, digamos assim. Ninguém quer ser taxado como algo negativo, porque o seu ego ele quer te proteger de ser mal visto. Então, se alguém fica te criticando, se alguém ficar fazendo fofoca sobre você, e você sabe que você não é aquilo, você se sente machucado. Ah, falam que você é uma mentirosa. Mas eu não sou mentirosa. E aí você vai querer provar que você não é mentirosa. Você vai querer ir atrás para dizer que você não mente. E vai querer resolver a situação. E vai ficar preocupada. Porque fulano estão pensando que você é mentirosa. Mas pouco importa. Pouco importa. Porque se você sabe que você não é mentirosa, e essa palavra mentirosa não entra em você e na sua psique, na sua mente, você deixa de se importar com isso. Por quê? Porque você sabe que as suas atitudes vão provar quem você realmente é. Que você realmente não é uma pessoa mentirosa. E na maioria das vezes, a opinião alheia sobre você não tem serventia nenhuma. Não tem realmente mudança nenhuma. Provar essa pessoa através de atitudes que você não é isso é a melhor resposta. Ah, você é um incompetente. Ir atrás dessa pessoa para provar a ela que você não é incompetente não vai mudar nada. Mas se você focar em você e em se tornar cada vez mais competente, uma hora essa pessoa vai morder a língua e vai aceitar que o que ela falou era mentira. Então, a melhor defesa psíquica, além de não deixar a palavra, a atitude e o envolvimento emocional da pessoa lhe induzir a crer algo, é você também se provar que você não é aquilo.
Então, o covarde, além de provar ele próprio que ele não é covarde, ele também tem que provar ele próprio do porquê ele, na verdade, é corajoso e não covarde. Então, a maior defesa é, primeiro, você não deixar o ataque chegar em você e adentrar na sua mente. E segundo, se fortalecer, se provando que aquilo que foi usado como ataque para você é mentira. Se for verdade, tudo bem, aceite que é verdade aquilo que falaram e mude. E prove com o tempo que isso pode se tornar uma mentira. Ah, tudo bem, agora você realmente é covarde. Mas daqui em diante, tome atitudes que te façam ser uma pessoa corajosa, que essa vai ser a melhor resposta. Porque tentar debater, argumentar, conversar com uma pessoa que está te criticando não vai mudar nada. Sabe o que vai acontecer na verdade? Essa pessoa vai te manipular mais e vai fazer você se sentir ainda mais desestruturado. Por quê? Porque geralmente alguém que está atacando você, está falando algo de você, contra você, essa pessoa quer abalar o seu emocional. Se você aceita esse ato de ter o seu emocional abalado e vai atrás para tentar resolver a situação, conversar e provar e não sei o quê, você dá ainda mais provas para essa pessoa de que você realmente aceitou esse abalo emocional. E como essa pessoa é manipuladora, como ela não quer ver seu bem, como ela realmente queria te criticar e te fazer mal, simplesmente o que vai acontecer é o quê? Que quando você for lá para essa pessoa provar, olha, eu não sou covarde não, fulano, fulana. Fulano ou fulana vai organizar ainda mais argumentos para terminar de abalar o seu emocional e te deixar ainda pior do que você estava antes. Pare aí para lembrar das situações da sua vida onde você sofreu ataques. Agora pare para lembrar as situações onde você tentou ir atrás da pessoa para bater boca, resolver e não sei o quê. Você acaba saindo muito pior. Você acaba saindo duvidando muito mais de você. Porque você vai lá com essa pessoa porque o seu ego está ferido e porque você está em dúvida. E quando você chega lá perto dessa pessoa, essa pessoa vai lá e termina de destruir o seu psicológico. Então, não dê espaço para quem está gerando e realizando um ataque psicológico contra você ter como dar mais tiros em você. Se feche, construa uma capa de proteção e valide que aquilo que a pessoa está falando é mentira. Ou, se for verdade, se fortaleça até que você não deixe mais aquilo ser verdade. Essa é a melhor defesa psíquica. E agora a gente passa para o segundo nível, que é a parte de entender o nosso emocional. Ataques emocionais, críticas e ataques espirituais só funcionam porque nós temos uma coisa chamada ego. Eu sou fulano de tal. Eu me defino como sendo desta forma. Então vamos dizer que, sei lá, um homem fala muito que a coisa mais importante para ele é a honra. Que nem os homens de antigamente diziam. Eu sou um homem honrado. E ao acontecer alguma coisa que atacava ele na honra, ele perdia toda a estrutura. Por quê? Porque ele se definia como honrado e alguém estava atacando aquilo que ele mais prezava, que era essa tal honra. Então, se alguém te ataca, isso te abala muito, é porque você considera essa tal coisa que a pessoa está mentindo, falando e etc., muito importante para você. E isso se torna uma fraqueza psíquica sua. Porque você se importa tanto de aparentar ser honrado, aparentar ser corajoso na frente dos outros, que essa sua vaidade de parecer orgulhoso, vaidoso, de parecer, sei lá, corajoso e etc., faz você querer defender isso a todo custo. Sendo que só importa de verdade se você, para você mesmo, se considera corajoso. Ah, mas fulano disse que eu sou covarde. Tá, mas eu sei que eu sou corajoso e só isso importa. Então, boa parte dos ataques psíquicos que nós sofremos é porque nós damos espaço demais para a comunidade verbal, espaço demais para críticas. E, em principal, nos importamos demais com palavras. Ah, porque você é um filho de não sei o quê. Tá, sua mãe é isso daí? Não é. Então por que você está se importando? Ah, mas você é isso, isso, isso. Você é isso daí?
Não. Então por que você está se importando? Ah, mas estão pensando isso de mim, Francisco. Tá, mas tem algum valor o fato de alguém pensar algo sobre você? Essa pessoa paga a sua conta no final do mês? Se você precisar almoçar, essa pessoa vai dar uma comida para você? Então, por que um pensamento, por que uma palavra na cabeça de alguém importa tanto para você? É que nem eu sempre falo aqui, vamos dizer que você tem um anel de ouro. Nossa, eu tenho um anel de ouro caro, lindo, bonito, não sei o quê. Aí eu falo para você, tá bom, mas ouro é só um pedaço de pedra. Não, não é um pedaço de pedra, é um anel de ouro. Tá, mas ouro não é pedra? É. Então por que você tá achando tanto por ter um anel de uma pedra? Ah, porque essa pedra é rara, ela é diferente, tá? Mas é você que tá se colocando significado nesse pedaço de ouro, não é isso? A vida é sobre exatamente isso aí. Nós colocando significados em palavras. Covarde é só uma palavra. Corajoso é só uma palavra. Mas é você que coloca peso e beleza na palavra coragem. E é você que coloca medo, nojo, aversão à palavra covarde. Então, quando alguém te critica, é você que coloca peso e valor nessa crítica. Quando alguém te elogia, é você que coloca peso e valor nesse elogio. Eu gosto de fazer um exercício mental. Bora lá. Vamos dizer que você é uma pessoa com baixíssima autoestima e você se sente feia. Oh, nossa, eu sou feia demais. Meu Deus, que vida horrível. E aí você tá saindo de casa arrumada e quando você sai de casa, fecha a porta, passa um rapaz e diz: "Nossa, você tá muito linda hoje". Você já fica: "Ó, eu tô linda mesmo". E aí você anda um pouquinho, para no ponto de ônibus, passa um cara de bicicleta: "Meu Deus, que mulher é essa?". Você já fica, ó, toda cibulino, já bota um sorrisinho na cara, já fica toda esperta. E aí você bota o pé assim no ônibus, quando você entra o cobrador, nossa, que mulher cheirosa é essa? Melhorou meu dia. Você já começa a se achar. Você entra no ônibus, todo mundo para pra olhar pra você e fica dando um sorriso, lhe olhando como se você fosse a coisa mais linda do mundo. E aí você vai, chega no trabalho, seu chefe, nossa, você tá diferente hoje, hein? Que alegria é essa que você tá passando? Que maravilha é essa? Você é um excelente funcionário, sem você isso aqui não andava. E aí seu ego fica lá em cima. Por quê? Porque pessoas disseram palavras, você se importou com essas palavras e você colocou significado de valor nessas palavras. Agora vamos fazer o oposto. Você saiu de casa e alguém disse: "Nossa, você tá feia hoje, hein? Meu Deus, que tribufu. Não quero nem olhar. Quase fiquei cego". E vai continuar a acontecer isso em todo o caminho. O motorista do ônibus, seu chefe, blá blá blá. Como é que você fica no final do dia? Só foram palavras. Mas por serem palavras que você colocou significado, para você te abalaram. Vocês estão conseguindo entender? É isso que eu quero dizer. Uma palavra é um som, gente. Se alguém te chama de corajoso, saiu um som, corajoso. Mas você coloca o significado nesse som. Nossa, eu sou corajoso, hein? Você é linda. Você colocou o significado na palavra linda e por isso você fica se sentindo linda. Então, quando alguém critica você na sua família, pouco importa. Meu Deus, não tem serventia nenhuma. Porque aquilo é a opinião de fulano de tal. E fulano de tal não me serve de nada. Não me adianta de nada. Mas a minha opinião sim tem valor. Porque eu me conheço, eu sei o que eu passo todo dia, eu sei o que eu aguento, eu sei a insônia que eu tenho, o medo, a ansiedade, eu sei o que eu passei na vida para lutar, para estar onde eu tô aqui agora. Então, eu que me conheço, tenho de ter muito mais valor de palavra do que fulano de tal que disse isso. Agora vamos dizer que você está lá na sua empresa e chega o grande CEO internacional da sede dos Estados Unidos e ele olha para você e diz: "Você é a melhor funcionária que eu já vi". De novo você fica com o ego lá em cima. Por quê?
Porque você coloca valor nas coisas. Nossa, ele é um CEO importante. Ele veio de outro país só para me dizer isso. Ele elogiou só a mim e mais ninguém aqui da empresa. Então, de novo, palavras têm significados e o peso dessa palavra, ela está associada ao valor que você coloca. Você coloca. Então, se alguém te critica, é a sua mente que aceita essa crítica, é a sua mente que alimenta essa crítica, aceita ela e faz você se sentir mal. Então, a melhor defesa é, sempre que alguém falar algo sobre você, passe isso primeiro numa salinha de pensar. Isso é verdade ou é mentira? Isso tem sentido ou não tem? Eu devo me importar com isso ou não? E só depois absorva. Passe tudo que falarem pra você sob um filtro. Nossa, você é burra, hein? Tá, eu posso ser burra nesse assunto. Eu realmente posso não saber isso aqui. Mas eu sei que em tal área eu sou inteligente. Eu sei que em tal área eu sei sobre o assunto. Eu sei tal coisa. Nossa, você cozinha mal, hein? Tá bom, realmente. Eu não sou muito boa em fazer doces, mas eu sei fazer uma macarronada maravilhosa. Sei fazer um frango, uma carne moída que ninguém bota defeito. Mas a gente pega demais o peso da palavra, da frase, da crítica e leva como um fim do mundo. Falaram que minha comida estava ruim, então eu devo ser ruim em cozinhar tudo. E observe como isso nos impacta. Porque alguém lá atrás disse que você era aquilo, até hoje você carrega, meu Deus, será que eu sou isso ou aquilo mesmo? Então, de novo, se você passa tudo o que falam para você, de você, por um filtro, você vai ter muito mais qualidade, porque você vai ter parado para pensar e ter organizado esse pensamento. Que nem eu falei aqui, ó. Pode ser que você pode ser ruim fazendo doce, mas você é uma ótima cozinheira de salgados. Então você é sim uma boa cozinheira. Se você é ruim em fazer doce, você vai chegar em casa no YouTube e vai aprender como fazer um bom brigadeiro. E você vai se melhorar até você se tornar uma boa confeiteira de doces. E não receber essa crítica e nunca mais fazer um brigadeiro na vida porque eu sou péssima cozinheira de doce. Não é assim. Mas é assim que a gente geralmente aceita as coisas. Ah, fulana, você é uma imprestável. Alguém te fala isso, essa pessoa falou isso com raiva, com mágoa de você, ela queria te machucar emocionalmente, mas você pega e aceita. Nossa, será que eu sou imprestável mesmo? É óbvio que quem te criticou queria te machucar, queria fazer você se sentir mal. É óbvio. Então por que você aceita uma frase vinda de alguém que só quer te fazer se sentir mal, sem passar isso antes pela razão, sem parar para averiguar, será que isso é isso mesmo? Então, a maior defesa psíquica é você com você mesmo. Toda vez que você fizer algo bom, se elogie. Nossa, eu sou incrível nisso, viu? Sou excelente. Poxa, o arroz com feijão que eu fiz hoje ficou maravilhoso. Porque quando você começa a validar mentalmente com palavras positivas a você mesmo, o seu cérebro começa a se definir dessa forma e aceitar isso. E o seu cérebro começa a ter mais defesas para críticas externas. Porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, você não fica em dúvida quando alguém te diz algo. Ah, mas você é isso. Não, não sou isso daí, não. Você é assim, você é horrível. Não, não sou, eu sei que eu não sou. Você tá com raiva agora e por isso que você tá me dizendo isso, mas eu sei que eu não sou isso aí, tá tranquilo. Ah, mas você é um mentiroso. Não, eu geralmente gosto bastante de falar a verdade. Às vezes eu até minto, mas agora eu tô falando a verdade, sim. Ah, você é um péssimo cozinheiro. Não, não, não. Eu cozinho vários alimentos bons. Esse aqui ficou meio ruim mesmo, eu até admito, realmente, mas eu sou um bom cozinheiro, sim. E eu vou estudar, eu vou aprender a fazer essa comida bem. Próxima vez você vai ver se não vai estar uma delícia. Então, observe que tudo depende da forma com que você absorve.
as coisas, com que você interpreta as coisas. Se você aceita ou não a caixinha que te colocaram de ser ruim, de ser bom, de ser fraco, de ser forte, de ser o que você tenha ouvido que você é. Mas, que nem eu falei, a comunidade verbal tem um peso. E se você se importa com esse peso, você sofre. Afinal, não é fácil ouvir, sei lá, 20 pessoas te criticando e ainda assim você se manter forte mentalmente. Não é fácil passar a vida inteira ouvindo da sua mãe, da sua irmã, do seu tio, de um colega de trabalho que você não é boa, que você não consegue, blá 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 blá, e se manter firme sem duvidar daquilo. Porque, como diz aquele ditado, uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade. Porque de tanto repetir, as pessoas começam a acreditar naquilo. Tem vários experimentos sociais que provam isso, sobre como a gente é manipulável, de como a gente aceita as coisas sem questionar, de como a gente tem medo de lutar contra aquilo que dizem em principal sobre nós. Porque nós somos inseguros em relação a nós mesmos. Nós temos muita dúvida em relação a nós mesmos. Então, qualquer crítica, qualquer falazinha nos abala profundamente. Eu gosto muito de um experimento que eu vi uma vez, que eu acho que eu até já citei aqui, mas é sempre bom repetir. Tinha uma sala cheia de alunos e tinha uma professora de filosofia dando aula. E aí ela mostrou para todo mundo uma pasta que ela tinha de guardar documentos que era verde, nitidamente verde. E ela falou: olha, fulano sempre chega atrasado, eu vou dar aula normalmente e em algum momento da aula eu vou mostrar essa pasta, eu vou perguntar para vocês e eu quero que vocês digam que ela é vermelha, tá bom? Aí todo mundo, tá bom, professora, é meio estranho, mas tá bom. Fulano chegou atrasado, sem saber de nada, ninguém falou nada a ele, ninguém conversou com ele. E ela foi lá conversando, não sei o que, e falou: gente, qual é a cor dessa pasta? Pra vocês verem como a percepção de mundo é relativa. E aí ela apontou: fulano e tal, diz aí, qual é a cor dessa pasta? Aí fulano: vermelha, professora. Apontou para outro: fulano, e você? Qual é a cor dessa pasta? É óbvio, né? É nítido. É vermelho. Vermelho Ferrari. Parece um carrão. Lindo. Aí, esse fulano que chegou atrasado começou a ficar assim: oxi, 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 oxi. E aí a professora perguntou para mais duas, três pessoas: e aí, qual é a cor dessa pasta? Todo mundo: professora, você tá passando bem? Você é maluca? Quando você tá perguntando algo tão besta pra gente, é óbvio que essa pasta é vermelha. E aí, no final, ela foi lá e perguntou para esse aluno que chegou atrasado, que não sabia de nada da história: fulano, qual a cor dessa pasta? Ele olhou, mordeu os lábios, olhou para os lados, ficou todo receoso e falou: é vermelha, professora. E aí todo mundo da sala entrou em choque. Ué, por que ele falou que é vermelha? Sendo que todo mundo aqui sabe que é verde, é nítido que é verde. E aí a professora falou pra ele: tá, por que você disse que é vermelha? Aí ele: professora, porque a pasta é vermelha, todo mundo aqui diz que ela é vermelha. Aí ela: não, você nitidamente está vendo que é uma pasta verde e todo mundo aqui sabe que é verde. Eu pedi pra eles dizerem que era vermelha, mas por que você não teve coragem de me confrontar e dizer que ela era verde? Aí ele ficou gaguejando, não sabia o que explicar, ela continuou a aula. Então, é isso que eu estou tentando dizer para vocês. Se na sua vida inteira alguém diz que para você que você é uma pasta verde, você começa a acreditar que você é uma pasta verde. Se alguém diz que você é uma pasta vermelha, você começa a acreditar que você é uma pasta vermelha. Mas se você tiver coragem de olhar para a pessoa que te disse você é uma pasta vermelha e você falar para essa pessoa: não, eu sou uma pasta verde, você tem todo o segredo do sucesso da defesa psíquica. Porque o que é que mais falou lá atrás? Lá na escola de Atenas, o que Platão, os filósofos diziam: conhece-te a ti mesmo. Porque quando você sabe que você é uma pasta verde, você não deixa ninguém dizer para você que você é uma pasta vermelha. Porque você não tem dúvida de quem você é. Você não tem dúvida do seu valor. E você não deixa ninguém te atacar psiquicamente. Não deixa ninguém te atacar
verbalmente, em nada. Se eu sou uma pessoa que gosta de fazer o bem, e um obsessor chega pra mim e diz, Francisco, vá lá e faça o mal, é óbvio que eu vou dizer pra ele, não vou fazer. E é óbvio que eu vou perceber nitidamente na hora que isso é um obsessor tentando me induzir a fazer o erro. Se eu não gosto de beber e uma pessoa fica na balada me enchendo o saco, ó, Chico, bebe aí um pouquinho, toma um gole, eu vou dizer não, eu não vou beber e ponto. Porque eu sei quem eu sou e que eu não gosto de tal hábito ou tal atitude. Então, quanto mais você se fortalece mentalmente, maior é a sua barreira mental contra críticas. Se você sabe que você faz um bom trabalho, quando alguém criticar o seu trabalho, pouco vai importar a crítica, porque você sabe que você faz um bom trabalho. Então, de novo, defesa mental é você analisar o que a pessoa disse, você ter confiança de saber o que você realmente é e você fortalecer essa sua barreira mental. Que nem eu falei do exemplo da cozinha. Ou assumindo que você cozinha mal, ou aprendendo a cozinhar bem depois. Ou assumindo que você é covarde e trabalhando para se tornar corajoso, ou dizendo não, eu sei que eu sou corajoso e sua crítica aí não me afeta não. Tudo isso é a defesa psíquica. Mas de novo, é difícil lutar contra uma comunidade verbal de pessoas dizendo para você que você é uma pastinha vermelha. Esse aluno sozinho, perto de toda a sala dizendo que era uma cor, ficou com medo e aceitou que ele era aquilo, que aquela pasta tinha outra cor. Então se fortaleçam. O problema não está em quem te criticou, mas sim em você que aceitou a crítica. Em você que aceitou que essa palavra com significado adentrasse em você. O exemplo que eu dei do ônibus, de você sair de casa. Você precisa que alguém te diga que você é bonita para você se sentir bonita? Você precisa que alguém te diga que você é feia para você aceitar que você é feia? Você que define as coisas dentro de você. E você que passa a se sentir bem, resolvido com você ou não. Então, um bom profissional, ele não precisa de elogio de chefe nenhum. Ele já sabe sozinho que ele é bom. Será que um atleta olímpico que ganhou medalha de ouro precisa de alguém olhar para ele e dizer: Nossa, você é um bom nadador, viu? Ele vai simplesmente olhar para a pessoa e vai dizer: Não, é óbvio que eu sou um bom nadador. Eu ganhei a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Eu sou o melhor nadador do mundo. Porque de dentro dele já saía essa certeza. Quando as suas certezas começarem a sair de dentro de você, você não vai ter mais espaço para dar a dúvida. Essa é a grande arma da defesa psíquica. E agora eu acabei de perceber que faltam 5 minutos para terminar a reunião e eu ainda não li o texto. Mas basicamente eu vou ler o texto na sexta-feira, dando continuidade a essa palestra. Todo o texto vai mostrar que tudo que ela sofre nesse ataque psíquico é porque ela aceita. É porque ele diz que ela é uma má profissional e ela aceita. Porque ele diz que ela não tem conhecimento e ela aceita. E vocês vão ver também que o texto vai mostrando que a partir do momento que ela começa a lutar e dizer não, eu não sou isso daí não, ela começa a vencer psiquicamente sobre ele. Eu acho que o principal eu consegui passar aqui. Percebam isso, percebam como a comunidade verbal te ataca, percebam como as pessoas te influenciam, perceba quem tem mais poder sobre você e menos e comece a se defender. A crítica da minha mãe, a crítica do meu pai, a crítica do meu tio me ofende mais do que a crítica de fulano. Por quê? E comece a aprender a se defender. Todo mundo na minha vida diz que eu sou ruim nisso. Vá lá e se dedique e se torne bom nisso. Então, prove a todo mundo que você pode ser bom. Mas eu não consigo. Consegue sim, é porque você deixou tanto dizerem pra você que você não conseguia que você começou a aceitar. Então, perceba as palavras que você usa pra associar você. Você diz pra você que você é feia, você diz pra você que você é gorda, você diz pra você que você é burra, você diz pra você o quê? E comece a se questionar, eu sou isso mesmo? Quem foi que me disse, que me fez acreditar nisso?
Por que eu comecei a acreditar nessa coisa? E o que é que eu posso fazer para me deixar de me ver assim? Essa é a grande defesa psíquica. E nessa introdução ainda aqui, eu já comecei a ensinar vocês. E depois, é claro, vocês têm que aprender a colocar isso em prática. Não adianta nada vocês terem ouvido isso aqui tudo, para quando alguém te criticar, você simplesmente aceitar e dar para trás. Então é isso. Na sexta-feira eu vou continuar gravando essa palestra, aí sim lendo o texto todo, para vocês poderem refletir mais sobre essa ideia de defesa psíquica. Então a parte gravada da reunião eu vou parar aqui e a gente vai continuar aqui para ter uma conversa e um debate sobre o que foi estudado hoje.